Meus irmãos, a paz do Senhor, que a paz de Cristo reine sobre ti e tua casa. Eu gostaria nessa tarde, nesse início de tarde, compartilhar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, verso de número 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que volte e se acampe junto a Pierote, entre Migdom e o mar. Assentarei o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Esse texto é um texto bastante conhecido que fala a respeito da nação de Israel, a nação escolhida de Deus, o povo hebreu. Fala sobre o sofrimento do povo hebreu no Egito. Se nós formos voltar um pouco atrás, você vai encontrar que você vai ver que um dos primeiros habitantes do povo hebreu no Egito foi José e sua família. O rei do Egito, o faraó, ele morre. E levanta-se um outro faraó. E este outro faraó, ele vê uma oportunidade de prender o povo hebreu ali no Egito e pegar o povo para servir de escravidão, servir de escravo para os afazeres do povo de Deus ali no Egito. E a história vai contar que o povo ele sofreu por 410 anos. Ele sofreu no Egito, mas nós iremos ver que Deus se lembra do povo dele, povo escolhido dele. E Deus vai levantar um homem chamado Moisés para ser o porta-voz de Deus para aquele povo que está sofrendo. Um ponto interessante aqui que eu quero aqui frisar é que Deus escolheu um homem chamado Moisés, que ele não tinha palavras, ele não era bom nas palavras, mas o ponto-chave aqui que Moisés ele tinha coragem, ele fazia aquilo que Deus lhe mandava. E nós iremos ver que quando Deus falava com Moisés para que Moisés falasse com o faraó, Moisés ele não temia a Deus, e nem temia também, nem tinha medo de faraó. Ele ia e falava tudo aquilo que Deus ele tinha ordenado. Pois bem, nós iremos ver que por inúmeras as vezes Moisés falou para Faraó para que Faraó libertasse o povo de Deus do Egito, para que o povo viesse celebrar uma festa no deserto. E por inúmeras das vezes você vai ver que Faraó ele não libera o povo, ele não liberta o povo a adorar a Deus. E nós iremos ver que várias pragas, várias consequências trouxe para esse não cumprimento do pedido de Deus para o povo. Nós iremos ver que houve pragas dentro do Egito, provas que Deus queria libertar o povo. Mas nós iremos ver aqui que somente na última praga, a praga da morte dos primogênitos, é que Faraó ele libera o povo a adorar a Deus. E agora nós iremos ver que o povo agora sai do Egito e percorre um longo caminho no deserto, um sol escaldante, um sol terrível no deserto. E a Bíblia vai dizer que passando perto de Pi-Hairode, Deus fala com Moisés e pede para que o povo retorne e se ajunte até Pi-Hairode. Pela lógica humana, alguém que está fugindo de alguém, ele não retrocede, ele não volta para trás. Alguém que está em fuga, dificilmente ele vai voltar. Mas Deus ele fala para Faraó, Deus fala para Moisés, para que o povo retroceda e se ajunte a Pi-Hairode. E é aqui que eu quero trazer algo de Deus para a sua vida. O que significa Pi-Hairode? Pi-Hairode é uma palavra que no original vem dizer beco sem saída. É como se dizer assim, como você que dirige carro, você entra numa rua que ela não tem uma saída. Eu por número das vezes já entrei numa rua que não tinha saída, a não ser voltar para trás. Nessa mesma situação que Deus ele permitiu o povo hebreu se colocar num beco sem saída.
E quem sabe nesta tarde, você que vai assistir esse vídeo, você está dizendo, olha, eu estou verdadeiramente num beco sem saída, sem o que fazer. Eu não tenho recurso, eu não tenho solução por minhas próprias forças, eu não tenho como resolver o meu problema. E você vai ver que o povo, Moisés leva a mensagem de Deus para o povo, e o povo ouve a voz do Senhor e volte e se ajunta até Piaronte. Mas você vai ver daqui a pouco que Deus permite que o povo, o faraó e os seus exércitos perseguem o povo de Deus novamente. E o povo agora ele começa a ver que os faraós, os egípcios, estão indo em encontro a eles. É nesse cenário, e aqui que eu quero pausar um pouco e refletir, que tem coisas que tem beco que Deus nos permite entrar. E tem beco, tem situações na nossa vida que nós nos colocamos. É aí que nós tenhamos que ter o cuidado. Quando Deus nos coloca num beco sem saída, Ele vai nos dar a garantia que estará conosco e nos vai dar soluções para nós sairmos. E quando nós se colocamos num beco que nós mesmos colocamos, é aí que nós se frustramos e é aí que nós não temos soluções para sair. Mas aqui percebe que Deus pede para o povo retroceder e ir para Pierode, beco sem saída. Eu tenho aqui 3 textos, 3 exemplos de homens da Bíblia que Deus permitiu eles entrar num beco para que Deus revelasse a grandeza e o poder de Deus dele na vida deles. Quando Deus te colocar num beco sem saída, Deus ele está prestes a revelar ou te mostrar algo sobrenatural na sua vida. Deus queria mostrar para o povo hebreu algo surpreendente. Deus queria mostrar para o povo hebreu, para a nação dele, algo extraordinário. Então, quando nós estamos prestes a vivenciar algo novo com Deus, Deus ele vai permitir nós passarmos por um estreito, por um beco sem saída, para depois revelar a sua grandeza, o seu poder e o seu amor para conosco. O primeiro exemplo, nós iremos falar sobre Jacó e Esaú. A Bíblia vai dizer que Jacó ele engana Esaú, ele rouba a sua primogenitura, ele sai da sua casa, vai construir sua vida, vai construir sua família em outro lugar. Mas por um bom período de tempo, ele agora decide voltar e se encontrar com Esaú. Quando Jacó ele retorna para encontrar com Esaú, e ele está com medo agora porque ele não sabe como vai ser a reação do seu irmão. Porque quando ele saiu da sua casa, da casa dos seus pais, o próprio Esaú jurou ele de morte. E agora, por um bom tempo, ele retorna e ele vai encontrar com Esaú. Mas agora Jacó está com medo, ele está aflito, porque ele não sabe a reação de Esaú. E a Bíblia vai dizer que ele vai passar por um lugar chamado Val de Jaboque. E ali a Bíblia vai dizer que Jacó ele passa sua família, passa seu povo, porém Jacó ele vai ficar. E a Bíblia vai dizer que ele vai orar ao Senhor. E ele vai lutar com o anjo até o amanhecer. Outro exemplo, nós iremos ver aqui Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas estão anunciando o Evangelho de Cristo, ele está anunciando a palavra do Senhor. Ele encontra uma mulher que está ali, que tem um espírito, e esse espírito faz que aquela mulher ganhe muito dinheiro, e a palavra de Deus é anunciada para a vida daquela mulher se arrepende. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas é colocado dentro de uma prisão. E ali a Bíblia vai dizer que por volta de meia-noite, Paulo e Silas louvam e oram ao Senhor. A terceira carta que eu quero ler é em Daniel capítulo 6, verso de número 16, que fala a respeito sobre Daniel. Daniel, por não adorar a outro Deus, senão ao Deus de Israel, por não se curvar diante a imagem nenhuma, ele é lançado na covas dos leões. Percebes que esses 3 textos são permissão de Deus
que esses três moços, que essas três pessoas, elas passam por uma situação difícil, por um beco sem saída, mas depois vai vivenciar algo extraordinário de Deus sobre as suas vidas. É nesse cenário que eu quero aqui frisar você que está passando por uma situação difícil, por um beco sem saída. Você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê solução. Mas no texto ao qual nós lemos, nós iremos ver que o povo, os egípcios, estavam quase se aproximando da nação de Israel. O povo avista, o povo de Deus olha e vê os egípcios se aproximando. E eles agora no verso de número 10, vocês vão ver assim: aproximando-se Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. O segredo de nós enfrentarmos um beco sem saída, o segredo é clamar em meio à situação difícil. A oração, ela tem um poder muito grande. A oração, ela é a chave que abre porta aonde não tem porta. A oração é algo que mexe o coração de Deus. E você vai ver nesses 4 textos que nós lemos, que nós mencionamos aqui, você vai ver que o povo em situação, num momento difícil, o povo para e clama ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivenciando, mas para um momento e ora ao Senhor. Clama a Deus. A oração é um diálogo, é uma aproximação pessoal a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, ou em particular, ou em público. Em Romanos, capítulo número 12, verso número 12, vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e persevera na oração. Você percebe que a oração, ela tem um poder muito grande. No livro de 2 Reis, capítulo 20, você vai ver que Ezequias, ele tem uma doença muito grave. E o profeta vai levar uma mensagem ali para Ezequias: olha, você vai morrer. E antes mesmo do profeta ele sair do templo, Ezequias, ele vai orar ao Senhor. E antes que o profeta saia do templo, Deus manda o profeta retornar e dizer para Ezequias que Deus tinha acrescentado mais 15 anos de vida. Você vai ver que a oração, ela tem um poder de transformação, de mudança. Em Jonas capítulo 2, você vai ver que a oração de Jonas, Deus pede para que Jonas vá para Nínive levar uma mensagem para o povo, mas Jonas, ele não ouve a palavra de Deus, ele não ouve o pedido de Deus, e ele vai para outro lugar. A Bíblia vai dizer que Jonas agora ele é jogado no mar, e ele é engolido por um grande peixe, por uma grande baleia. E ali dentro daquele grande peixe, na barriga daquele grande peixe, Jonas vai perceber que ele tinha desobedecido a palavra de Deus. E Jonas vai orar ao Senhor. E quando Jonas ora, a direção daquele peixe muda. Por quê? Porque a oração traz um efeito, traz uma mudança em nossas vidas. Em Jeremias, no capítulo de número 29, verso de número 12, vai dizer: então me invocarei, e irei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. 1 Pedro 3,12: pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos à sua oração. Então percebe que aqui o povo hebreu, ele começa a clamar ao Senhor, começa a orar ao Senhor, e o Senhor vai responder o povo. O Senhor vai falar para Moisés: ó, diz o povo, no verso número 13, Moisés, porém, diz ao povo: não temais, estais aquietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Hoje o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Que eu quero terminar aqui nessa mensagem nesta tarde. A aflição, a angústia, esse beco que você está, que você acha que não tem saída, o segredo está na oração. O segredo está em clamar ao Senhor. Quando nós clamamos a Deus, Deus muda
a nossa situação. Ainda que está demorando para mim ou para você, que você acha que está demorando, que para mim que está demorando, Deus ele está agindo. E Deus ele vai nos mostrar. E quando nós oramos ao Senhor, Ele nos dá estratégia. Deus deu estratégia para o povo entrar dentro de Jericó, dentro da terra prometida. Deus deu estratégia para Gideão vencer os medianitas. Por quê? Porque houve oração, houve um clamor, houve uma súplica. E quando nós suplicamos, quando nós oramos ao Senhor, Deus ele nos dá estratégia para sair do beco sem saída. E quando o povo ele sai do beco, sai de Pi-Hairode, ele está de frente ao Mar Vermelho, Deus vai fazer algo surpreendente. Deus vai pedir para que Moisés toque o cajado na água e o mar se abre. E o povo passa pelo deserto, pelo mar. O povo passa pelo mar, chega até o outro lado. E do outro lado, o povo canta o hino da vitória. Então, o momento que nós estamos enfrentando, o momento que você está enfrentando, não é um momento, se foi Deus que te colocou no beco sem saída, se foi Deus que te colocou, acalma o vosso coração, acalma o teu coração. A Bíblia vai dizer, lançai-nos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Se for o Senhor que te proporcionou esse beco, acalma-te o vosso coração, aquieta-te o vosso coração, porque Ele te dará o livramento. Porque o que Deus tem te proporcionado é uma experiência, é uma situação para você vivenciar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Que nessa tarde o Senhor continue te abençoando, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém?